Melina, eu sou cristã e eu tenho dúvida se é certo ou errado eu falar pro meu filho que ele pode pedir presentes pro Papai Noel. Essa é uma dúvida que eu recebi no Instagram esses dias e é uma dúvida bastante comum de pessoas que são sinceras, que querem agradar a Jesus, mas têm dúvidas sobre como se relacionar com esse tema do Papai Noel. Então eu quero contar para vocês a minha experiência, a minha perspectiva e a minha interpretação bíblica desse assunto e eu espero que possa ajudar você aí que tem um pouquinho dessa dúvida ainda. Aqui na minha casa, eu não falo para as minhas filhas pedirem coisa para o Papai Noel, não falo que o Papai Noel vai trazer presente e não estimulo a ideia do bom velhinho aí no Natal. E por quê? Vou explicar isso para vocês. A primeira coisa de tudo é que eu não minto para as minhas filhas. Antes de eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa muito mentirosa. Eu era literalmente escrava da mentira. Eu mentia por coisas que não tinham necessidade de mentir. Eu não sabia nem por que eu estava mentindo. E quando eu conheci Jesus e fui liberta desse pecado maldito, eu decidi que eu ia lutar contra isso com todas as minhas forças para não voltar a mentir mais. E um dos meus compromissos é não mentir para as minhas filhas. Então eu não falo que a vacina não vai doer, eu não falo que a gente está chegando quando a gente não está chegando, e eu não falo que você pode pedir presentes para o Papai Noel ou que a fada do dente que dá o dinheiro que fica ali debaixo do travesseiro. Você pode achar radicalismo, você pode achar bobeira, mas eu entendo que a Bíblia fala que nós não devemos mentir uns aos outros, visto que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo, né? Isso está lá em Colossenses, ou em Efésios que fala, não mintam uns aos outros, antes fale a verdade, porque vocês são irmãos. Então, eu levo isso ao pé da letra, como a Bíblia nos ensina. Mentira é mentira e isso é mentira também. Então, saiba desde já que eu sou muito crica para essas coisas e se você precisar que eu minta para você fazer uma festa surpresa para alguém, conte com outra pessoa. Então, para mim, esse é o primeiro aspecto. Falar que o Papai Noel vai vir trazer presentes é uma mentira e eu sempre me comprometi a não falar mentiras para as minhas filhas. Mas, em segundo lugar, eu vejo que uma outra questão a respeito do Papai Noel é a distração. Lá em 1 João, a epístola de 1 João, o último versículo é: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E se você vai ver na tradução Nova Bíblia Viva, é muito legal, porque ele fala assim: afastem-se de tudo que possa tomar o lugar de Deus nas suas vidas. Ou seja, a aplicação bem prática do que significa guardar-vos dos ídolos. Quando nós estamos falando do Natal e falando de crianças, nós temos aqui uma ideia de presente chegando, pessoas trazendo presente, pessoas mágicas trazendo presentes para você. E a ideia de que Jesus veio para a Terra e nasceu numa manjedoura. E, enfim. Então, do ponto de vista infantil, você pensar que tem alguém que está trazendo um presente para você é uma baita de uma distração. E a gente está querendo voltar os olhos dos nossos filhos para Jesus. Porque o grande motivo pelo qual nós comemoramos o Natal deveria ser, como cristãos, aproveitar essa data para celebrar a encarnação de Cristo, o Deus que se tornou homem para nos resgatar. É isso, gente. Natal é a celebração do plano de redenção que começa com o nascimento de Jesus na Terra. Então, nós deveríamos aproveitar essa data como cristãos para apontar os olhos dos nossos filhos para Jesus. Mas, de repente, vem aí um monte de presente chegando e o tal do bom velhinho que traz esses presentes. E é realmente um fator de muita distração. Então, eu nunca quis trazer este fator de distração para realmente não competir com a mensagem principal do Natal. Ainda que a gente tenha presentes, ainda que exista esse momento de troca aí, né, de momento de família, de festa, de celebração, eu acho que quanto menos distração, melhor. Menos distração do motivo principal da festa. E o terceiro aspecto, eu vejo que é a questão da confusão doutrinária, né? Porque você está colocando aí em cena um personagem para o seu filho, que ele é um personagem que é onipotente, onipresente, onisciente, porque ele sabe quais crianças foram boas, quais não foram. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo, porque é impossível você levar presentes no mundo inteiro numa noite, então ele precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo. E ele é onipotente, porque ele faz presentes para todo mundo, guarda presentes para todo mundo, entrega presentes para todo mundo. Então você está querendo ensinar para o seu filho sobre Deus, sobre Jesus, sobre quem ele é, porque ele está começando a conhecer quem o Senhor é, mas você apresenta ao mesmo tempo para ele um personagem aí cheio de características divinas, mas ao mesmo tempo tem características que não são divinas, como por exemplo dar presentes para quem foi bom, não é verdade? E cadê a graça de Jesus que nos oferece a vida eterna enquanto nós ainda éramos maus, né? A Gei do Mães pela Graça fez esse comentário comigo enquanto a gente gravava o podcast sobre esse assunto e ela comentou bem isso. É tão difícil depois quando a gente se converte entender que é tudo pela graça, que a gente não merece nada, que Jesus nos dá por graça e não por merecimento. Agora a gente vai lá no início, nos primeiros anos da criança, na base, na fundação, e vai ficar falando que existe alguém que tem muitas características parecidas com Deus, que dá coisas por merecimento, só para quem foi bonzinho.
é difícil depois você desconstruir essas questões na cabeça da criança, sabe? Então, esses são 3 motivos pelos quais a gente não fala de Papai Noel aqui em casa como uma figura que realmente exista, mesmo que seja nos primeiros anos. E tem mais uma coisa importante. Quando o seu filho descobre que o Papai Noel não existe, ele vai descobrir. Dificilmente você vai fazer uma reunião em família com o pai, com a mãe, com o filho e vai falar: vamos conversar sobre um assunto muito sério agora, filho? Sabe aquilo que nós falávamos para você? Pois é, nós falávamos porque gostaríamos de manter viva a magia do Natal, mas na verdade isso não existe. Não, geralmente a criança descobre, algum amiguinho da escola fala, ou ele começa a juntar os pontos e descobre que o Papai Noel não existia. E nesse momento ele pode pensar: peraí, meu pai fala que não é pra mentir, mas ele mentiu pra mim todo esse tempo. A minha mãe fala de Jesus e do Papai Noel. O Papai Noel não existe. Mas e Jesus, será que existe? Você entende que você cria confusões desnecessárias na cabeça do seu filho? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso também e refletir e analisar, ok? Tá, mas então, Melina, como que você lida com isso? Do ponto de vista prático, eu não coloco Papai Noel nas minhas decorações, não tenho nenhuma decoração de Natal com o Papai Noel. Mas eu também não fico demonizando. Se eu tô no shopping, de repente tem um Papai Noel lá e minha filha fala: olha, quem é aquele lá? Eu falo: Papai Noel. Posso tirar foto com ele? Pode. Por que eu digo isso? Se eu tô no shopping e tem uma galinha pintadinha numa atividade do shopping e minha filha pede pra tirar foto, eu deixo. Eu não vou falar pra ela: ah, é só uma pessoa fantasiada, não vai lá. Não, é uma personagem. Crianças gostam de coisas lúdicas, não é verdade? Então, ok, tudo bem. Papai Noel, Mickey, galinha pintadinha, Turma da Mônica, Dora Aventureira, Luna. Faz tempo que eu não vejo desenhos, que eu não sei quais são os desenhos da atualidade, gente. Backyardigans é da minha época que eu via desenho com a minha filha mais velha. Então, eu trato como simplesmente um personagem. Então, você não precisa ir a fundo, não precisa começar a apontar pecado das pessoas. Não, é simplesmente um personagem que criaram para o Natal. E quando seu filho vai ficando mais velho, você pode aproveitar para mostrar o contraste, né? Olha, o Papai Noel que as pessoas dizem dá presente para quem é bonzinho. Veja que Jesus nos deu tudo quando nós ainda éramos maus. Que maravilhoso é podermos celebrar o nascimento de Jesus, não é verdade, filho? Então, aproveite essas situações enquanto você pensa que o Papai Noel é um grande problema para você. Aproveite para mostrar o contraste com a palavra de Deus e reforçar os ensinamentos da sua fé. Nós precisamos olhar tudo como oportunidades e precisamos estar prontos para pregar a palavra a tempo e fora de tempo e aproveitar todas as oportunidades. Nós precisamos estar prontos com a palavra aí na ponta da língua e aproveitar até quando aparece o Papai Noel na nossa frente para reforçar a graça de Jesus, o nascimento de Jesus, a encarnação, que é o início de todo o plano redentor. Ai, Melina, mas o fulano da minha igreja, ele gosta do Papai Noel, ele decora as coisas com o Papai Noel, inclusive ele fala para os filhos que o Papai Noel vai trazer presente. Que tal você então orar por ele? Orar para que o Senhor confronte ele, ministre o coração dele, convença do que o próprio Senhor acha que é certo. E que tal então você pedir para o Senhor te dar oportunidades de falar graciosamente, de tocar nesse assunto com amor, de instruir com a palavra de Deus? Sabe? Nós precisamos ser mais cristãos na essência do cristianismo, que é amor e relacionamento. Se você vai quebrar um relacionamento porque você acha que a sua verdade precisa ser dita, haja o que houver, custe o que custar, e você você se afasta de uma pessoa porque ela faz determinadas coisas, você não está sendo cristão. Se você acha que alguém precisa de correção, ore, pedindo para que o Senhor te dê clareza de como falar e de momentos para falar e a atitude correta ao falar. Então, vamos ser cristãos e vamos pedir para o Senhor guiar as nossas convicções, as nossas atitudes e também a maneira de nos relacionarmos com os outros nesse momento. Porque o Natal, a gente sabe tudo aquilo, né? Já falei outras vezes. O Natal, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a Bíblia não manda comemorar o Natal, mas ele é uma oportunidade incrível de unir a família, de falar de Jesus, de proclamar o reino de Deus. Então, não vamos usar dessa data que a gente deveria usar para glorificar a Deus, para nos matarmos uns aos outros. Como Paulo fala, né? Se vocês se destroem uns aos outros, que esperança que há para vocês? Cuidado para não se devorarem mutuamente. Então vamos ser mais cristãos nesse aspecto. E porque muitas pessoas têm a dúvida de como abordar o assunto com seus filhos, é que nasceu o e-book Quem é Este Papai Noel? Porque o que acontece no e-book? A Mila, que é a personagem da história, poderia ser a minha filha, poderia ser a sua filha. Ela sempre soube que o papai e a mamãe que dão presente no Natal. Mas agora ela chegou na escola, com quase 5 anos, e os amiguinhos perguntaram o que ela ia pedir para o Papai Noel de presente.
E ela ficou super confusa, porque ela falou: Papai Noel dá presente? Mas peraí, como assim? E ela foi perguntar para a mãe dela. E a mãe dela estava preparada para contar a história do Papai Noel. Então a mãe dela contou o que as pessoas acreditam sobre o Papai Noel, mas a mãe dela falou também que tudo que as pessoas acreditam, obviamente, não pode ser verdade. Porém, existem alguns fundamentos da história do Papai Noel que são interessantes e que podem nos dar uma lição. E um deles é a história do São Nicolau. O São Nicolau é um santo da Igreja Católica que foi o bispo Nicolau aí dos primeiros séculos pós-Cristo, que era um homem que era muito bondoso. Ele recebeu uma herança grande da família, mas ele usou toda essa herança para dar aos pobres, aos necessitados. Ele ajudava as pessoas de maneira anônima, inclusive. E então ele foi conhecido por sua caridade, sua bondade. E a história dele é uma das histórias que, misturado com algumas outras lendas e mitos, deram origem à história do Papai Noel. Então, olha que bacana. A mãe da Mila, na história, faz isso, e a gente pode fazer isso para os nossos filhos também, que é pegar uma história que não é verdade, Papai Noel, vincular a uma história que é verdade, Bispo Nicolau, e aplicar essa história nas nossas vidas, que é o quê? Existia um homem que amava tanto a Jesus que ele começou a fazer atos bondosos, mas ele fazia de forma a apontar para quem? Para Jesus. E isso é Natal, é usar o amor, a bondade, a caridade, tudo junto para apontar para Jesus. Então, estejamos prontos para aproveitar toda a oportunidade, com Papai Noel aparecendo, sem Papai Noel aparecendo, para apontar essa celebração para Jesus. Porque no final das contas é isso que importa, celebrar o plano redentor que começou aí na encarnação, no nascimento de Cristo aqui nessa terra. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários para mim, eu vou ter muito prazer em responder para vocês. Feliz Natal!